Alice Vilar apertava com firmeza o braço de Mateus Fontes, o homem que escolhera para se casar. O que ecoava no ambiente, porém, não eram aplausos, mas cochichos cheios de veneno. Ela vai mesmo se casar com um faxineiro? Não acredito, murmurou Patrícia, a irmã mais velha, autossuficiente para metade da fila escutar. Doutor Horácio, pai da noiva e dono de uma grande rede de clínicas na capital, forçou uma tosse amarga, lembrando de sua piada anterior, pelo menos o custo da vida dela vai baixar, combina com o nível do noivo. Alice sentia as palavras queimando no peito, ciente de que para a família Vilar, aquele casamento era um erro imperdoável. Mateus vestia uma camisa social simples, sem terno ou gravata, com as mangas dobradas na altura do cotovelo. Seus sapatos, embora limpos, pareciam desgastados sob os lustres de cristal. Apesar de tudo, sua postura era reta, e seus olhos escuros mantinham uma serenidade que contrastava com a fofoca generalizada. Um primo de Alice soltou uma gargalhada. Imagina a herdeira se casando com um cara que não tem nem um carro decente. As risadas se espalharam. Alice conteve as lágrimas, mas a humilhação era insuportável. Mateus inclinou a cabeça e sussurrou: Calma, meu amor. Respira. Olhe só para mim. Doutor Horácio interrompeu o celebrante com ironia: Perdão, padre, mas antes de continuar, o noivo não deveria mostrar os documentos? Digo, nunca se sabe com essa gente. A sala prendeu a respiração. Alice olhou para o pai, horrorizada. Pai, chega. Horácio sorriu, satisfeito, e as irmãs riram. Para todos, era um espetáculo. Foi então que Mateus deslizou a mão para dentro da camisa e retirou uma pasta de couro preta. O gesto lento e deliberado silenciou a todos. Talvez o Sr. Horácio tenha razão, disse ele, com uma voz tranquila que ressoou como um trovão. Antes de seguirmos, acho que todos precisam saber quem eu realmente sou. Alice o encarou, o coração disparado. Ele jamais havia falado com tamanha convicção. A pasta foi aberta lentamente, revelando documentos com selos oficiais, logotipos de empresas conhecidas e contratos com cifras que pareciam brilhar. Hoje, vocês riem porque pensam que Alice escolheu um pobre, continuou Mateus, levantando o olhar. Mas há uma verdade que não posso mais esconder. Alice apertou o braço dele, sussurrando: O que você vai fazer? Ele sorriu com ternura, mas seus olhos brilhavam com determinação. Naquele instante, todos entenderam que o pobre faxineiro daria uma lição memorável. A cerimônia havia se transformado em um tribunal. Mateus respirou fundo e fechou os olhos por um momento. Aquele silêncio transportou meses antes. Aos 35 anos, Mateus Fontes não era o homem da camisa gasta. Ele estava no auge, como proprietário da Inovatec Soluções, uma multinacional de tecnologia com 4 filiais, milhares de funcionários e contratos milionários. Sua vida era marcada por escritórios luxuosos, ternos de grife e viagens em jatinho particular. No entanto, ao retornar todas as noites à sua mansão no condomínio Alphaville, ele encontrava o mesmo vazio. O sucesso lhe dera tudo: carros esportivos, relógios exclusivos, uma adega invejável, exceto a autenticidade. Suas últimas relações tinham sido decepções, mulheres lindas, mas sempre com listas de presentes ocultas. A gota d'água foi Sofia, uma socialite com quem saiu por 7 meses. Ao ver uma nota no celular dela intitulada Próximas Metas Financeiras, ele percebeu que era visto apenas como um caixa eletrônico. Foi então que veio a ideia, despojar-se de tudo que era externo à sua fortuna para testar um desejo simples: ser amado por quem ele era, e não pelo que tinha. O plano começou: ele guardou os trajes caros, substituindo-os por roupas básicas e jeans surrados. Trocou sua Mercedes por um Fiat Uno Mille de 2005, amassado e com bancos rasgados. Vendeu temporariamente a mansão e alugou um pequeno conjugado na Vila Progresso. Sua nova rotina incluía almoços em botecos simples, lendo livros de autores brasileiros em bibliotecas públicas. E, crucialmente, ele adotou a identidade de um faxineiro em um prédio comercial na Avenida Paulista. No primeiro dia com o uniforme cinza, sentiu-se estranho, mas logo descobriu uma liberdade inédita: ninguém o adulava por interesse. Ele era invisível, um homem comum,
E isso lhe trouxe uma paz que o dinheiro jamais comprará. Foi em uma tarde chuvosa de outono que o encontro fatídico aconteceu. Mateus estava na biblioteca Mário de Andrade para devolver um livro. Ele a viu, Alice, arrumando livros em uma prateleira alta. Não usava maquiagem pesada, e seus olhos cor de avelã brilhavam com a luz dos vitrais. Havia nela uma energia que não se podia falsificar. A conversa começou com um comentário sobre a obra de Jorge Amado e se estendeu por 20 minutos. Não houve menção a cartões de crédito ou carros de luxo, apenas duas pessoas se conectando. Naquela mesma tarde, ele a convidou para um café. Prometo que sou mais interessante do que pareço, brincou, nervoso. Ela aceitou rindo, e assim começaram os encontros, cafés em esquinas tranquilas, passeios pelo Parque Ibirapuera, cinema popular. Alice sempre insistia em dividir a conta, preocupada que ele não gastasse mais do que devia. Para Mateus, aquilo era a maior das revelações. Ela o aceitava como era, com o carro velho e o suposto salário de faxineiro. Ele havia encontrado alguém que amava a simplicidade, e que estava prestes a se tornar o centro de uma grande tempestade. Agora, de pé no altar, Mateus sabia que o clímax havia chegado. A pasta em suas mãos era a fronteira entre a farsa que construíra e a verdade que estava para explodir. O confronto no altar, o murmúrio se intensificou. Doutor Horácio estava lívido. Alice o olhava com confiança, sem entender o que viria. Mateus respirou fundo. Era hora de decidir se continuaria o faxineiro desprezado ou revelaria a magnitude de quem realmente era. Ele deu um passo à frente, ereto. Durante meses, fui julgado pela minha aparência, começou, a voz firme e clara. Um homem de roupas simples, com um carro velho, morando num bairro humilde. E cada um de vocês se sentiu no direito de decidir se eu era digno desta mulher. Alice apertou sua mão, emocionada. E o que descobri, continuou, é que o verdadeiro luxo não está em ternos de grife ou carros importados, mas na forma como tratamos os outros. E vocês me trataram como um Zé Ninguém porque acreditaram que eu não tinha dinheiro. Horácio tentou interromper, impaciente. Mateus o olhou com serenidade e abriu a pasta lentamente. Os primeiros documentos brilharam, títulos de propriedade, ações, extratos bancários. Os selos e logotipos de bancos internacionais eram inconfundíveis. Um murmúrio coletivo irrompeu na sala. As irmãs congelaram. Mateus levantou um documento. Esta é a ata de fundação da minha empresa, a Inovatec Soluções. Sua voz não tremeu. Atualmente, temos mais de 1.000 funcionários, 4 filiais e contratos em 10 países, Sr. Horácio. O silêncio foi profundo. Eu não sou faxineiro, Sr. Horácio. Nunca fui, disse Mateus com calma. Escolhi viver como um para descobrir se alguém podia me amar sem saber quem eu era de verdade. Alice, com lágrimas nos olhos, perguntou, Mateus, por que não me contou? Ele acariciou seu rosto. Porque eu precisava ter certeza, meu amor. Precisava saber que você me amava, e não a minha conta bancária. O doutor Eduardo, sócio de Horácio e um convidado de prestígio, levantou-se. Eu conheço a Inovatec. O CEO é um dos homens mais discretos do país. A revelação caiu como um martelo. Horácio desabou na cadeira, o rosto pálido. Mateus fechou a pasta. Não vim aqui para me gabar da minha riqueza, mas para exigir respeito. Respeito pela mulher que amo e por qualquer pessoa que vocês considerem inferior. Ele se dirigiu aos convidados. O problema não é o que fizeram comigo, é como vocês devem tratar o porteiro deste salão, o garçom que serve o vinho, o funcionário que limpa seus escritórios. O clímax e a redenção. O salão se encheu de vergonha. Alice, chorando de orgulho, olhou para o marido. Se não aceitarem Mateus, não me importa. Hoje, não vou escolher minha família, vou escolher meu esposo. As palavras foram um golpe final. Ainda em meio à tensão, o doutor Eduardo Santana, presidente da Fundação Solidariedade, uma fundação de apoio comunitário, se aproximou de Mateus. Mateus Fontes, quero agradecer publicamente pela doação que salvou nossa escola. Seus R$ 200 mil garantiram um futuro para 300 famílias.
Patrícia deixou cair uma taça. O empresário pobre era, na verdade, um benfeitor anônimo. A segunda bomba veio de um empresário farmacêutico, amigo íntimo de Horácio. Horácio, você lembra que sua rede de clínicas quase faliu esta manhã? O investidor anônimo que te salvou foi este homem, Mateus. Horácio cambaleou. Mateus olhou com calma absoluta. Foi meu presente de casamento para o senhor e sua família. Apesar de como me trataram, eu não poderia permitir que o seu negócio fosse destruído. Horácio, finalmente derrotado, avançou em direção ao genro, com os olhos marejados. Filho, eu errei. Errei em tudo. Mateus o confrontou. O senhor não deve desculpas a mim, senhor Horácio. Deve à sua filha. Horácio se virou para Alice. Alice, me perdoa. Eu pensei que estava te protegendo, mas só te machuquei. Deixei que o orgulho e as aparências fossem mais fortes que a sua felicidade. Ele a abraçou com humildade. Patrícia e Fernanda, em lágrimas, também pediram perdão de joelhos. Mateus as levantou. Não se trata de esquecer, se trata de aprender. A cerimônia seguiu, e o beijo selou não apenas a união, mas a vitória da dignidade. O baile dos noivos foi cercado por aplausos, mas a verdadeira transformação estava nos corações dos Mendonça. Horácio, humilhado, mas mudado, perguntou a Mateus: como posso reparar o mal que causei? Mateus respondeu: comece por tratar cada pessoa com o mesmo respeito que exige para o senhor, do caixa do banco ao porteiro deste salão. É aí que começa a verdadeira riqueza. O legado da história viralizou instantaneamente. Os Mendonça tornaram-se o símbolo da queda do orgulho. Horácio reformulou as políticas de suas clínicas, dando benefícios iguais a todos os funcionários. As irmãs fecharam as redes sociais de ostentação e começaram a trabalhar como voluntárias na Fundação Solidariedade. Anos depois, Mateus, já com os cabelos grisalhos, discursou em uma universidade. O dinheiro, queridos amigos, vai e vem. Mas a dignidade com que você trata quem está ao seu redor, essa nunca se perde. Mateus e Alice, ao saírem do palco, de mãos dadas, sabiam que sua história pertencia ao mundo. Era a prova viva de que o respeito é a única riqueza que jamais perde o seu valor. E assim, o conto que começou com chacotas terminou como uma lenda, provando que o amor sincero tem a força de transformar até o coração mais endurecido e que a dignidade é a maior de todas as riquezas. A história de Mateus e Alice ressoou em cada canto, lembrando-nos que respeito é o único valor que nunca se perde. Se esta lição tocou você tanto quanto nos tocou, inscreva-se agora mesmo para não perder nossas próximas histórias. E nos diga, de onde você nos assiste.